Muito bem, para você ligado em nossa programação, Rumo ao Campo, mais uma edição do nosso Direto do Campo, trazendo algumas informações de algumas áreas, né? Como a gente já trouxe aí, apicultura, agroindústria familiar, trouxemos também turismo rural, entre outras atividades que nós temos também aqui no nosso município de Espumoso. Hoje nós estamos na Campina Redonda, a gente veio visitar a família Orsolim, para falar um pouquinho sobre atividades, a atividade que eles realizam aqui no interior do nosso município de Espumoso. Juntamente também o seu Lauro Colli, responsável pelo escritório da Emater, e também a Lucilene, ela que é extensionista social aqui do município de Espumoso. Começamos então com o Lauro para apresentar a família que a gente vai conversar hoje, trazendo mais uma atividade aqui no Rumo ao Campo. Lauro, bom dia. Bom dia, Luan. Nós que agradecemos, né, Lucilene, a oportunidade da extensão rural, mostrar alguma coisa, aquilo que nós falamos em todos os programas, né, que você queria algo diferente, não colocando as grandes culturas, e voltamos a dizer assim, a nossa soja é a principal cultura, milho, trigo, e hoje nós estamos vendo aqui a atividade leiteira na propriedade do Leonel Orsolim, né, da Salete da Ponte Orsolim, e colocar uns números também que nós temos no município de Espumoso, né? Se nós olhássemos há mais de 10 anos atrás, né, Leonel, nós tínhamos aqui no município de Espumoso mais de 500 produtores de leite. A referência especial também é a Cotriel, que tem feito um grande trabalho, né, com outras instituições também, né, com o posto do leite, esse apoio que manteve a todos os produtores de leite, né? E esse ano, então, 2013 foi feito um levantamento, deu em torno de 129 produtores, e esse ano se fez um novo levantamento, números da inspetoria veterinária, o nosso responsável Douglas, veterinário, nos passou, são 109 produtores do município de Espumoso que trabalham diretamente na atividade comercial do leite, na venda do leite, né? Em torno, né, de 10 milhões de litros nos últimos 12 meses, isso 2, 3 meses atrás. E também, se nós olharmos, né, além disso, temos aí 30 ou 40 produtores. A gente fala o produtor, né, Lucilene? O produtor é o homem, a mulher, a família, a questão de produção do queijo, que também tem sido uma atividade importante, e também mais de 100 produtores, uns 110, 130 produtores, famílias de produtores rurais, que têm atividade do leite para consumo. Então, não vamos comparar, né, Leonel, a atividade do soja, mas a atividade leiteira é uma atividade importante. Se nós olhar aqui na família Orsolim, nós temos o exemplo, por isso que a gente quis dar uma conversada aqui. O restante da família, né, Dona Salete não está aqui. O Everton, por exemplo, tem os outros filhos, mas o Everton, que mora no lado aí do seu Leonel, a Josiane, que é a esposa, os filhos, João Vitor, que é neto, que também já está na atividade, o Enzo, o Gabriel também, que ajuda. Então nós temos aí 3 gerações, né? O avô e a avó, né, o Leonel e a Salete, o filho Everton e a esposa dele, Josiane, os netos, por exemplo, o João Vitor e o Enzo Gabriel, também já estão na atividade. E uma coisa importante que a gente fala é que existe sucessão, só vai existir sucessão se tiver renda. Então aqui, né, a gente não vai falar em números, mas tem renda. O Leonel começou aqui lá em 1986 com 5 vacas, atualmente então tem 55 animais do plantel, com novilhas, vacas secas e vacas em lactação, em torno de 30 animais em lactação. Então uma propriedade pequena, média, 30 hectares, né, onde planta 20 hectares de soja, 10 hectares de milho para silagem, nas culturas de verão, e inverno, no caso tem 10 hectares de cevada e 10 hectares de aveia branca também para silagem. Então, é uma atividade importante, porque você tem atividade de grão, a atividade do leite, é claro, o Everton também tem a questão das ovelhas, que é um plantel muito, muito forte também, né? Mas que gira em torno da família, né? O Leonel, a Dona Salete, o Everton, a Josiane, o João Vitor e o Enzo. Então são 3 gerações que trabalham em cima dessa atividade. Então acho que a ideia justamente é mostrar, e simbolizando a família de vocês, Leonel e Salete, a gente simboliza todas as famílias do município de Espumoso. Só que a gente conversou esses dias e a gente quis trabalhar um pouco a família de vocês para colocar essa participação das gerações nesse processo. Então nós temos várias
várias famílias que podemos destacar, né? Lá a família Simon, lá tipo Cumim, o Frigueto, da Moura, tem os Fauro, enfim. Tem muitas famílias aqui que estão muito firmes na atividade da leiteira mesmo, reduzindo bastante o produtor, mas o pessoal está firme, né? E certamente tem sido aí uma atividade muito importante no desenvolvimento do município, na fixação das famílias e do jovem no meio rural e também na geração de emprego e renda. Perfeito. Então vamos conhecer um pouquinho a história aí da família do seu Leonel e também da dona Salete, falando um pouquinho sobre essa atividade aqui no município. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Luan. Bom dia, rádios ouvintes. A minha história da produção de leite começou do ano de 1986. Daí eu tinha 17 reis, não sabia que raça tinha. Daí a conclusão, a mulher disse, a Salete, vamos começar a lidar com leite. Disse, eu estou de acordo, mas então vamos começar de baixo. Daí foi a procura de novilhas puras, onde encontrei 2 lá no Seulim, lá perto do Salto, uma bem lá do Hilário Lupatini e 2 da cooperativa de Tapera, que era importada. Comecei com 5. Com 5, eu e a dona Salete ordenhava essas 5 tudo à mão. E a média por dia que a gente tirava à mão era 200 a 225 litros por dia, tudo à mão. No começo não tinha silagem, não tinha nada, o pasto era aquele que vinha na lavoura, não se semeava nada. Então eu plantava mais de meio hectare de mandioca. Mandioca, daí eu tratava as vacas com mandioca e farelo de trigo. E com o aumentar das vacas, daí desde lá eu sempre lidei com inseminação, para ver no início como era difícil. Eu daqui, quando uma novilha ou uma vaca entrava em cio, não tinha telefone, eu tinha que pegar o carro e ir em Campos Borja para o João Lamonato vir inseminar essa criação. E de lá até aqui, nunca usei um reprodutor na propriedade. Sempre inseminado com a melhor genética. E daí eu pedi para o João Lamonato, escuta, tu que é inseminador, o que eu devo inseminar? Gir, holandês, Aberdeen. Ele disse, olha, Leonel, eu tenho uma coisa para te dizer, nem que seja rato, insemina, tira puro, que quando tu quer vender, tu tem raça. E hoje, então, a minha criação aqui são tudo de raça. Lógico que daí foi aumentando. Daí 5 anos, nós começamos daí com a dificuldade do alimento e as vacas iam aumentando. Daí, numa sociedade, nós compramos uma ensiladeira para fazer silagem de milho, onde pegava uma carreira só. A gente trabalhava, talvez, a semana inteira junto com a parceria ali, com os caretos e coisa, fazendo silagem. Então, hoje, a modernidade veio a mais ao encontro do produtor. Então, fomos evoluindo. Daí foi construída esta sala de ordenha, faz uns 15 anos, e daí, antes de construir a sala de ordenha, nós tínhamos comprado uma ordenhadeira mais pequena. Agora ela é mais potente, né, por causa que aumentou o gado. Nós temos que salientar a parceria que nós tivemos. A partir
desse momento do leite, e nós tivemos uma parceria muito forte da Emater, que sempre está até hoje presente, ajudando a gente, e a parceria da Cotriel, também através do veterinário, dos técnicos, dos inseminador, que está prestando a sua ajuda aqui no nosso trabalho. Temos também a prefeitura, desde a época do início, todas as gestações que passou sempre foram prontos para ajudar aqui quando precisava nas instalações. E também temos a ajuda da Sicredi. A Sicredi sempre está disposta, a gente às vezes quer construir alguma coisa, precisa de um dinheiro, ela está disposta ali para fazer esta ajuda. Quero cumprimentar também a dona Salete, conversar um pouquinho com ela aqui, falando um pouco sobre o início e quão importante é também ter o apoio do esposo, né, da esposa, no caso, de uma parceira também, né? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. A gente, no início, assim, a gente sofreu, né? Porque a gente, desde o início, né? E a gente tinha as crianças pequenas, aí o que eu fazia? Quando eu tinha as crianças pequenas, daí eu não vinha ajudar. E quando as crianças já estavam maior, eu tinha uma caixinha, daí eu botava na caixinha e vinha ajudar a ordenhar as vacas. É meio que uma história também de outras pessoas que eu conheço. Eu tive padrinhos, né, que também trabalhavam com leite. E a história também, depois que as crianças crescem, levava um banquinho, levava do lado. Ao mesmo tempo ensinava também, ajudava para futuramente também ajudar a trabalhar na propriedade. Sim, depois cresceu meus filhos também, né, e agora tem meus netos. E tem um netinho com 7 anos que ele tá bem, ele gosta de lidar com os bichinhos, com as terneiras, com os terneiros. E tem um amor, assim, para os bichinhos, sabe? Seu Leonel, além dos animais, da vaca, enfim, das vacas, você tem outras atividades aqui também. A opção de lidar com essas atividades seria para quê? Para diminuição de custos, enfim? Olha, desde o ano 86, que comecemos com leite, a gente lidava com trigo, soja, milho. Milho também 20% da propriedade. Mas daí percebemos que era mais uma renda. E daí partimos para tirar leite para ter mais uma renda na propriedade. E hoje ela, bem dizer, quase se torna a principal renda que nós temos na comunidade. Tu veja bem, 4 anos de seca. O que a gente colheu de soja? A fundamental mesmo para os agricultores seria a renda de soja. Se fosse só que eu não tivesse as vacas, eu acho que tinha que vender um pedaço de terra para sobreviver. Porque da soja, 4 anos, não sobrou nada. Então, veja, é mais uma alternativa para a gente sobreviver. Além disso, nós temos a produção de mel, temos a produção de cachaça, produção de vinho, temos ainda o Everton lida com as ovelhas de raça. Então, é mais que chega um dinheiro a mais dentro da propriedade para somar junto para pagar as despesas. Agora, uma coisa eu tenho para dizer, sempre que comecei, né? Porque de começo eu estudei o filho mais velho e a filha só com o dinheiro do leite. E daí eu sempre digo, os caras me pedem, mas tu continua a tirar leite? Eu digo, olha, o negócio é o seguinte, ó,
o leite não deixa ninguém rico, mas também não deixa ninguém passar fome e passar mal. Porque todo mês temos uma entradinha do dinheiro para a gente pagar as nossas despesas. Todas essas atividades são nesses 30 hectares. Todas essas atividades são nesses 30 hectares. Então a gente, lógico que não eu, a minha parte e da dona Salete, nós já estamos largando, bem dizer, larguemos para o filho Everton. E o Everton já está, o meu neto João Vitor, né? Ele ia na aula e daqui faz uns 5 anos, que daí, depois que ele sai da aula de tarde, ele ordenha as vacas. O serviço dele é ordenhar as vacas de tarde, depois que ele volta da aula. E daí limpa a sala de ordenha, é com ele. E ele ganha o seu salário por mês. Bom, vamos mostrar um pouco então da sala, seu Lauro, que nós temos aqui, porque gostaria que o senhor também falasse um pouquinho sobre as mudanças, porque a tecnologia veio, né? Hoje nós vemos aqui, se não 90%, 100%, de tecnologia, né? Podemos dizer robôs também, né? Alguma coisa do tipo. E nós temos aqui uma facilidade maior do que lá nos anos 80, né, seu Leonel? Toda a vida. Tipo que o Léo também mostra um pouco aqui, nós temos aqui. Naquela época, hoje a tecnologia, naquela época nós ordenhava as vacas à mão, nós nunca imaginava que um dia ia ter um robô que ia ordenhar as vacas. E nós ainda não estamos precisando ainda de robô, mas essa tecnologia que nós temos aqui já é um grande alívio, um grande avanço que nós tivemos na parte da bacia leiteira. Eu quero mostrar aquelas máquinas que nós temos lá, seu Leonel. O senhor disse que dos anos para cá veio uma máquina mais tecnológica. O que seria ela? Nós temos naquela época, a primeira ordenhadeira que tinha, nós tínhamos que lavar toda a manutenção, depois da ordenha, nós tínhamos que lavar no taro. E hoje em dia tem a água quente, 80 graus. Da sua cabeça lá. Aqui, 80 graus. Tu liga a torneira, bota naquele estaro ali, bota o detergente, daí primeiro passa a água morna para tirar o leite, né? E ela mesmo passa por todo o jogo de teteira aqui e fica circulando até que a gente quer. E daí ela se limpa, fica bem higienizada, bem limpinha. E daí, porque tem que ser para ter o leite sair com mais pureza, né? Quantos anos já o senhor tem essa tecnologia ajudando? Essa aqui é 10 anos, mas uns 8 anos eu tinha outra, que era mais pequena, né? Aquele modelo antigo. Daí eu resolvi comprar essa aqui, fez mais de 10 anos que estou usando. Perfeito, podemos voltar lá então, falar um pouquinho com a Lucilene, que cuida também da parte de alimentação, né, e dessa parte do social, né, Lucilene? Mais uma visita em mais um produtor aqui do nosso município de Espumoso. Bom dia. Então a gente sempre tenta linkar assim a atividade que a gente está visitando e está apresentando, né, para quem não conhece, a questão da segurança alimentar, né? Então o leite é um alimento assim que ele é essencial para o nosso organismo, né, em todas as fases, seja na fase né, da criança ali na primeira fase, que é para a questão do cálcio, né, o fortalecimento dos ossos, fortalecimento dos dentes,
também na fase mais adulta, né, na fase, vamos dizer aí, da terceira idade, né, dos mais velhos, também nessa questão muscular, na questão do cálcio, né, também para os ossos, né, para evitar algumas quebraduras, algumas coisas. Então, nesse sentido, o leite ele é um alimento que é essencial, né, para a manutenção assim do equilíbrio do nosso organismo. Além disso, então, a produção do leite, né, ele serve como base para outros produtos, né, para fazer outros produtos. Então, ele vai, na propriedade, ele vai ter a nata, ele vai ter a manteiga, ele pode produzir o queijo, pode fazer iogurte caseiro, sendo que pode ser usado ele, né, como leite mesmo, né, para fazer tantos alimentos aí dentro da propriedade. Não só na propriedade, também, né, como vende aí, né, para as empresas maiores e vai para a industrialização. Tantos produtos aí que a gente consome, né, que são a base do leite. Então, aqui como a gente vê, né, eles têm essa atividade agora como sendo uma atividade principal, né, seu Leonel, que começou até não sendo como, mas se tornou uma atividade principal, até por essa questão da continuidade, né, então todos os meses ali tem essa renda certa, né, então é uma fonte de renda que todos os meses, que nem ele diz, às vezes não é tanto quanto gostariam, mas é uma renda certa. E outra questão também aqui na propriedade, a gente vê que foi de iniciativa da dona Salete, né, então a importância aí, né, do companheirismo da mulher, né, da família, assim, de levantar essa questão e de ter recebido o apoio, né, do seu Leonel na época, e os dois terem pegado junto e terem seguido aí, que a gente vê, né, que antigamente a dificuldade era bem maior do que se tem hoje. Então foram de coragem, né, arregaçaram as mangas, foram lá, iniciaram a atividade e estão aí agora com os filhos seguindo, né, nesse caminho, já os netos também trabalhando. Então a importância de se ter assim, esse trabalho conjunto em família para ter uma continuidade da atividade. Nós temos capacidade aqui de quantos? 1, 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo. 5 jogos de teteira, então para ordenhar 30 vacas, aqui mais ou menos leva 1h15, 1h20. Isso com a tecnologia, se fosse à mão aí já perdi as contas do tempo. Né? Só uma coisa assim importante que a gente coloca aqui, ó, o pessoal está vendo, né, que é uma tecnologia, que nem o Leonel falou, boa tecnologia, do último tipo, mas a construção, por exemplo, ela está baseada, ela está dentro das necessidades da questão de higiene, uma instalação, né, Leonel? Uma instalação básica, barata, que dá condições para o pessoal atender bem, fazer um bom manejo dos animais, né, e se torna barato. Então isso a gente também levanta na atividade leiteira. A questão da construção é importante, aquilo que o Leonel falou. Minha atividade, por exemplo, a questão da raça, de ter assim, a questão de uma boa origem dos animais. Outra questão importante que a gente coloca sempre como extensão rural. Aqui vai ter a complementação da ração, mas a família tem aqui, você vê aqui o percentual, né? O Leonel até pode dizer também, dona Salete, qual é o percentual de custo da alimentação que é produzido aqui, uma quantidade grande. Você vê aqui, silagem de milho, mesmo que a silagem não é barato, mas está produzido aqui na propriedade, tem silagem de aveia, tem cevada, então também são detalhes, Luan, importante, não só na atividade leiteira, qualquer atividade. Então, quanto menos eu dispensar recurso fora da propriedade, quanto mais eu produzir na atividade leiteira, alimento aqui, em qualquer outra atividade, quanto menos eu depender de fora, mais tranquilidade vai me dar. E também aquilo que tanto a Salete como o Leonel falaram, né? A história, né, no começo era mais difícil, agora está mais tranquilo. A coisa assim importante que eu sempre acho fundamental também, nos emociona a questão da sucessão com renda, viu que o Leonel falou? O neto já está aí, né? O filho do Everton já está aí, na terceira geração, mas tem a sua renda. Né? Ele não está, ele está sabendo, vem aí, o Everton faz de manhã, deixa pronto, 1 hora, 2 horas aqui, a questão tira o leite, deixa pronta a sala de ordenha, né? O João Vitor à tarde de volta da escola, que ele estuda na escola agrícola aqui da Campina Belisário, vem de volta, faz essa atividade de ordenha das 4h30 até umas 5h30, 6 horas, deixa pronto já para o dia seguinte. E ele também já está aí, já tem a sua atividade e já tem sua renda. Né? Então, por isso que motiva o pessoal a ficar também. E outra questão importante também, né, Luan, se nós olhar a questão do meio rural,
A mudança, a gente está aqui há bastante tempo, a mudança que houve no meio rural, né? Pode ter saído bastante gente, me confirma aí o Leonel e a Dona Salete, né? Nós tínhamos um programa de sustentabilidade que uma das ações, de 10 ações que foram levantadas, a questão da internet. Então foi colocado a internet depois, através da CBNet, nós temos também aí a própria Coprel, o próprio Machado, mas houve um destaque na questão da internet da CBNet, como também tem um destaque da Coprel na questão da energia, né, Leonel? Antes, no tempo lá do seu Olavo, depois do Jânio, né? Então são coisas que também beneficiaram para o interior ficar. Então acho que nós como instituição, né, Lucilene, nós temos que levantar isso aí, porque muitas vezes o pessoal reclama que não dá, que o interior não dá. Então hoje nós temos energia, nós temos a questão da internet. Locomoção também nós está mais temos fácil. Locomoção, né? Se não temos asfalto, mas temos estradas boas, pode ter algum problema, não tem problema nenhum, né? Mas nós temos acesso, né? Aquilo que o Leonel falou, várias instituições, não só em matéria, também ajudam nesse processo todo. Então acho que é apenas o que a gente queria hoje, é justamente despertar um pouco aquilo. Inclusive falei algumas famílias aqui que são tradicionais, né? Que a gente levanta aqui porque a gente tem que ser grato, né? Tem famílias aí como família Simo, lá do Agnello, do pai dele, a questão do Fauro, do Cumim, a questão lá do Frigueto, do Damor e tantas outras, né? Famílias aí que trabalham com leite, né? Porque vocês trabalham junto há bastante tempo. Então apenas não é uma forma assim de ver da importância, aquilo que o Leonel falou, né? O leite não deixa ninguém rico, mas ele nos dá condições de todo mês ter renda. Talvez eu não vou vender minha soja, o meu milho, o meu trigo, ele fica ali. O leite ele vai girando e ele vai ajudando justamente, se você tem renda, você vai ajudando, inclusive, para o pessoal ficar em casa. Tá? Então acho que isso aí é muito importante, essa atividade leiteira, né? Mesmo assim que a gente reduziu muito, digamos assim, dos anos para cá reduziu muita gente, né? Mas ainda ela representa uma grande atividade. E se nós olhar a atividade leiteira, vamos pegar aqui, diretamente aqui, ó. Mesmo que o Leonel e a Dona Salete não estão com a mão na massa, que nem antigamente, né? Porque a gente tem que deixar a piazada pegar. Mas são duas pessoas que estão aí, tem o Everton, tem a esposa, são mais duas, tem mais 2 netos, são 6 pessoas que estão diretamente ligadas aqui, mais os outros filhos também, que têm envolvimento aqui, mas mais diretamente nós temos 6 famílias aqui. Então, veja bem, é uma pequena indústria aqui. Tá? De vez em quando eu tenho uma indústria na cidade com 3, 4 empregados. Aqui eu tenho uma família com 6 pessoas. Né? Então também tem que dar essa importância na atividade leiteira, que talvez ela não dá muita renda, mas ela movimenta muita gente. E isso é importante assim para quê? Para o bom desenvolvimento, a sustentabilidade das propriedades rurais, como você falou para o Leonel. Aqui tem soja, aqui tem milho, aqui tem aveia, aqui tem cevada, aqui tem soja, né? Tem a questão da ovelha, tem a questão da cachaça, tem a questão aí do mel, enfim, do vinho. Então são atividades, né, que você pode assim, num contexto da propriedade, que nem a Lucilene falou muito bem, né, da participação da Dona Salete e da mulher, eu acho que tem que ter essa parceria de atividade da propriedade. Então é a função nossa, né, Lucilene, como extensão, de motivar o quê? Das pessoas permanecer no campo, ter boa qualidade de vida, entender que o interior também é bom, espumoso. Se nós contássemos há 40 anos atrás, era uma situação, hoje está totalmente diferente, aquilo que o Leonel falou. Várias administrações passaram, todas elas fizeram, né? Fizeram um pouco para o espumoso Itaim. O espumoso tem 70 anos, né? A Emater também tem 59, mas assim, houve esse desenvolvimento, houve essa participação de todas as gestões aqui do município de Espumoso. Então, por isso que a gente está aqui, né, Luan? Para conversar um pouco, ninguém sabe tudo. A gente fala, a Emater é uma das instituições, que o Leonel citou várias, né? Para que, eu acho que, entender, podemos ter outras ações ainda, mas valorizar essas pequenas ações também, que é bom para o desenvolvimento e sustentabilidade das propriedades rurais. Bom, eu só, antes da gente ir para a finaleira, eu só estava procurando sentir falta do radinho, né? Geralmente tem um radinho, mas eu senti falta, agora eu não achei ali no escondido. Mas
Não, mas a gente sempre tem o rádio ali, e esse que temos ali tem rádio por tudo que é canto na minha propriedade. E daí esse aí estragou, e daí tem que comprar novo. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, e aquilo que eu digo para os meus filhos. Para lidar com a produção de leite tem 3 pilares. Uma é alimentação, a outra é genética e a outra o capricho. Falhou um desses, já fica capenga. E para continuar o leite, tem que olhar quando chega numa propriedade, você tem novilhas, você tem terneira. Porque se tem só as vacas que ordenha, termina logo. E eu queria aproveitar a oportunidade também de agradecer a Rádio Planetário, né, que sempre está junto com os agricultores, anunciando e ajudando. Então, meu agradecimento também para a Rádio Planetário me dar essa oportunidade para eu e a esposa, a minha família, para a gente divulgar um pouco as nossas atividades. Salete, também, obrigado pela abertura da propriedade juntamente com o seu esposo. Eu também agradeço a Rádio Planetário. E também pela parceria juntamente com o Lauro. Acho que dá para destacar, né, Lua, hoje uma tarde chuvosa, né, porque a gente está fazendo a gravação então na quinta-feira de tarde. E a gente então saiu mais cedo, né, para fazer a gravação, sabendo que depois, né, eles têm o compromisso de fazer o serviço, né, de realizar aqui a atividade. E antes também conversando com a dona Salete, né, como a gente está aqui protegido no galpão hoje, fazendo a gravação, ela olhando para fora ali, preocupada com os animais, né, a dona Salete. Então a gente vê assim o cuidado que eles têm, né, o amor que eles têm nessa atividade. A gente pode observar aqui as boas práticas também, né, aqui a higiene, a conservação, né. Então é um carinho que eles têm por essa atividade, né, e desenvolvem aí com certeza, né, com a melhor qualidade possível. Lauro, mais uma vez, obrigado pela parceria e de aceitar aí as nossas indicações. Nós aí da equipe de Espumoso, né, eu e a Lucilene estamos aqui, mas a outra equipe não está aqui, a França, a Dioné, a Dona Avenida não estão aqui. Né, acho que o nosso agradecimento. Agradecemos também ao Leonel, a Dona Salete, por ter aceitado esse desafio de conversar um pouco nessa atividade leiteira e dizer, né, Luan, que a Emater é isso aí. A extensão é assim, nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de sempre despertar, né, despertar nas famílias rurais alguma coisa nova, né, que dê qualidade de vida, que dê renda, que consiga manter cada vez mais as pessoas no campo. E por outro lado, buscando desse resultado todo, né, com parcerias importantes do Estado, dos municípios, entidades, enfim, levar para a sociedade gaúcha, seja de Espumoso no estado todo, essa produção, né? Que o leite que está aqui, sai daqui, ele vai para o estado todo. É o queijo, é a hortaliça, é o pão, enfim, é a soja, é o milho, é o trigo, enfim, de dar um retorno para a sociedade gaúcha daquilo que ela também auxilia para manter a extensão rural de pé, que também, né, a extensão rural esse ano completou 70 anos. Então, nós também, assim, a gente fica grato, né, em poder vir até uma propriedade que a Emater também acompanha junto com outras instituições e mostrar um pouco, né, para a sociedade gaúcha que nos mantém, né, um pouco daquilo que dá resultado positivo e dá qualidade de vida para o interior e também lá para o pessoal da cidade. Sempre dizendo, né, Leonel e Salete, morar no interior é bom, o nosso interior é bom. Então vamos pensar diferente, né, que tem muita oportunidade, né, para ficar no interior, mas só fica no interior se tiver emprego e se tiver renda. Então essa é a função da extensão. Mais uma vez a gente agradece a oportunidade de mostrar um pouco, né, daquilo que tem de bom aqui no município de Espumoso. E a gente vai encerrar o programa agora, né, mostrando as mimosas lá. Mostrando elas, a grande estrela dessa edição, né? Mostrando um pouco aí dessa parte. Esse açude aí eu fiquei com vontade de pescar agora, né? Agora com essa chuvinha aí. E a gente vai ficando por aqui, rumo ao campo, edição deste sábado. Apresentação de Luan Tavares, cinegrafista Leonardo Rocha.